Muito boa noite a todos. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Vereadores, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, Excelentíssimos Senhores eleitos municipais, Excelentíssimas personalidades e entidades convidadas, alpiarcenses. Comemorar é trazer a memória. Asseguro-vos que os que perderam a memória do lugar de onde vêm não são capazes de construir o futuro. O que nos dá a identidade é a memória. O que nos dá a identidade é sermos leais à memória, nos acertos e também nos erros. Foi assim que Filipe González encerrou a sua intervenção no passado dia 19 de abril, por ocasião da comemoração dos 50 anos do Partido Socialista, partido fundador da democracia. E é exatamente por isso que agora, volvidos 49 anos sobre o dia 25 de abril de 1974, faz todo o sentido comemorarmos a conquista da liberdade e a derrota de uma ditadura sanguinária que durava há quase outros tantos anos. Comemorar para não deixar esquecer. Comemorar para homenagear todos quantos de forma mais direta ou da forma mais simples contribuíram para que este dia não fosse apenas um sonho, há muito acalentado, mas uma realidade. Comemorar para afirmar esta identidade de um povo livre, livre para construir o futuro. A madrugada libertadora de 25 de abril de 1974 resgatou o país de uma negra noite de obscurantismo, da miséria e de uma onda de repressão e terror que mantinha Portugal amordaçado e vergado sobre o jugo de uma ditadura fascista. Era o regime das prisões, onde se torturava, e dos campos de concentração, onde tantos alpiarcenses sofreram e pereceram às mãos dos algozes do regime. Era o regime da censura, da asfixia intelectual, das prisões arbitrárias às mãos da PIDE e dos julgamentos sumários em tribunais plenários. Era o regime das farsas eleitorais e da guerra colonial, da opressão sobre as mulheres, da inexistência de direitos sociais e políticos, da indigência e da fome. Neste caldo de opressão subsistia uma resistência que, apesar de tudo, nunca deu tréguas. Sussurrando umas vezes e triunfando outras, o povo contribuiu decisivamente para o desgaste do regime. Muitos, homens e mulheres, tantos deles alpiarcenses, resistiram estoicamente e enfrentaram corajosos a ditadura, sacrificando a sua segurança, a sua tranquilidade e a dos seus familiares e a sua própria vida. Enfrentaram a prisão, a deportação e o exílio, a tortura e até a morte. Cansados de desesperança, de guerra e de sofrimento, os capitães de Abril, jovens, indómitos e audazes, de entre quem avulta o nome de Salgueiro Maia, deram expressão à vontade do povo e corajosamente enfrentaram e derrubaram a mais longa ditadura da Europa Ocidental, para dar lugar a uma democracia representativa, a um Estado de direito democrático, com separação de poderes e a cidadãos livres. São, por isso, credores do nosso reconhecimento e renovado agradecimento. Mas a democracia e a liberdade são Estados precários e alvos fáceis para os seus detratores. E hoje, a nossa, como outras democracias, enfrentam desafios e perigos a que não podemos ser alheios e que não devemos menorizar. Uma onda de populismo e radicalismo percorre a Europa de forma avassaladora, que, fruto do descontentamento advindo da crise global que enfrentamos neste período pós-pandemia e da alienação de muitos que dão como garantida a democracia em que vivem, vai granjeando para as suas fileiras novos adeptos, sedentos do que apelidam de nova ordem mundial, mas que mais não é do que a subversão de tudo o que conseguimos até agora, para nos submetermos a novas formas de ditadura
e ficarmos à mercê dos seus intuitos. A isto acresce uma guerra às portas da Europa, decorrente da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, ao arrepio do direito internacional e do respeito pela soberania dos países, uma guerra ilegítima e devastadora, com consequências políticas, económicas e humanitárias que estamos ainda por determinar completamente. Para já, uma guerra que destrói um país livre, chacina o seu povo e obriga à deslocação de milhões de ucranianos procurando refúgio em países vizinhos. Em abril de 1974, não era possível antever tudo o que no mundo e em Portugal veio a acontecer ao longo destes 49 anos. O mundo globalizou-se, evoluiu e gira hoje a uma velocidade estonteante. Os acontecimentos sucedem-se, a inteligência artificial e as máquinas vão substituindo as pessoas, a tecnologia evolui ao minuto. Nem todas as mudanças são positivas, mas são reais. E é neste enquadramento que somos chamados a fazer cumprir Abril e os valores e princípios que preconizou. Há muito por fazer, dirão. É verdade. Abril não está cumprido. E no dia em que estiver, teremos motivos para nos preocuparmos. Porque Abril é verdadeiramente um trabalho inacabado, como são a liberdade e a democracia. Abril cumpre-se todos os dias, nas mais pequenas coisas, nos mais pequenos gestos em que respeitamos a liberdade do outro, em que toleramos e convivemos com opiniões diversas das nossas, em que procuramos e construímos caminhos juntos, congregando diferentes ideias e projetos, mas também nas grandes decisões, no desenho e implementação de políticas públicas que defendam os mais frágeis, que assegurem direitos e liberdades, que contribuam para o desenvolvimento e crescimento económico, ou quando definimos o posicionamento de Portugal na Europa e no mundo. Abril cumpre-se sempre que há eleições livres, sempre que a justiça funciona, sempre que a escola abre e os professores ensinam, sempre que um hospital presta cuidados de saúde a qualquer cidadão que deles careça. Disse-vos, no meu discurso de há um ano, que assumi estas funções ciente do momento histórico que vivemos e, sobretudo, determinada em operar uma mudança profunda na ação da autarquia, de implementar uma cultura de trabalho orientado para a concretização de objetivos, dirigido para o crescimento e desenvolvimento económico do concelho e para a criação de melhores condições de vida para os alpiarcenses. Uma cultura de potenciar as oportunidades, de procurar os meios para concretizar projetos, de motivação a todos quanto servem, como eu, os alpiarcenses. São estes, afinal, os desígnios de Abril. E porque a liberdade nos aporta responsabilidade, tem sido assim o último ano. Um ano de concretizações e de planeamento para o futuro, tal como me comprometi. Desde a implementação de uma estratégia local de habitação, que permitirá fazer obras em cerca de 25 imóveis propriedade do município, a maioria no bairro dos 46 Fogos, arrendados a outras tantas famílias que não têm intervenção de manutenção desde a sua construção e devolvê-los às famílias em condições de salubridade e conforto, cujos projetos estão em fase de conclusão. A realização da obra de requalificação da escola EB23 e secundária de José Relvas, igualmente sem intervenção desde a sua construção nos anos 80, investindo quase o dobro do que estava inicialmente previsto, de modo a proporcionar melhores condições a toda a comunidade escolar e que ficará terminada antes do início do novo ano letivo. A construção do novo posto da GNR no concelho, uma obra realizada mediante cooperação interadministrativa com o Ministério da Administração Interna e que finalmente proporcionará as melhores condições ao efetivo de homens e mulheres que prestam serviço no nosso território e que apenas aguardam o visto do Tribunal de Contas para iniciar a sua construção. Esta obra libertará um edifício municipal que integra o nosso património histórico, relativamente ao qual está já concluído o projeto de arquitetura que o destinará a museu da nossa história local, com um enfoque especial no período da resistência antifascista e cuja reabilitação avançará logo que seja possível a sua candidatura a fundos comunitários.
De igual modo, está em fase de conclusão o projeto de ampliação do Centro Escolar Professor Abel Avelino, que permitirá agregar naquela escola todo o ensino básico, bem como dotar toda a escola de condições de eficiência energética e de comodidade para alunos, professores e funcionários. A aquisição de máquinas e viaturas, que permitiu iniciar um processo de renovação do nosso parque automóvel, que se encontrava em avançado estado de degradação e permite maior capacidade de realização de trabalhos por parte da autarquia, bem como diminuir os custos associados à contratação externa de inúmeros serviços. A preparação da intervenção de fundo na Albufeira dos Patudos, com a elaboração do projeto de legalização da mesma junto da APA, que se encontra em fase de apresentação naquela entidade e que permitirá celebrar com a mesma um protocolo que materialize essa intervenção, ou a aprovação já obtida para a segunda fase de limpeza de infestantes da Vala Real, tendo sido a primeira fase efetuada às expensas da autarquia, que aguarda a assinatura de protocolo de financiamento com o Fundo Ambiental, ou até a aprovação do projeto da área de serviço de autocaravanas, revisto e em fase de lançamento de concurso. Ou o impulso, entretanto dado ao processo de revisão do PDM, processo que se encontrava parado, mas que é decisivo para que possamos desenhar toda uma política de gestão do território assente em fatores de sustentabilidade e que visam o desenvolvimento económico e social do nosso concelho, que tem expressão, desde logo, numa nova estratégia para a zona industrial, que potencia a fixação de empresas e a criação de novos postos de trabalho, de que é exemplo já o investimento, com início este ano, de mais de 40 milhões de euros por parte de 2 empresas, bem como a criação de 80 novos postos de trabalho. Ou a discussão que agora se inicia dentro da Comunidade Intermunicipal de Alzira e do Tejo sobre o novo Programa Operacional do Alentejo, onde encontraremos financiamento comunitário para inúmeras outras iniciativas que pretendemos lançar. Seria fastidioso enumerar todas as iniciativas de natureza lúdica, cultural, desportiva e de promoção da Alpiarça que realizamos e que culminam no próximo dia 30 de abril com a escolha da candidatura vencedora à Cidade do Vinho 2024, tendo a Alpiarça apresentado uma candidatura conjunta com Almeirim, Santarém e Cartacho. Mas Roma e Pavia não se fizeram num dia. Tal como a liberdade e a democracia se não conquistam num dia. Continuamos, pois, diariamente, a trabalhar na construção de um concelho melhor, mais justo, solidário, moderno, desenvolvido e sustentável, com a certeza de que este trabalho tem tradução prática no dia-a-dia da nossa comunidade, prosseguindo os valores e princípios de Abril, e que é por aqui o caminho para a construção de uma sociedade mais próspera e justa, construindo no presente o futuro que ambicionamos e que queremos legar às novas gerações, para que também eles, cientes da responsabilidade e das crescentes dificuldades, se não verguem perante elas. E é assim, lutando pela liberdade enquanto somos livres, protegendo a democracia enquanto a temos, que vamos fazendo cumprir Abril. Termino deixando aos mais jovens uma mensagem de esperança traduzida num poema de Manuel Alegre. Letra para um hino. É possível falar sem o nó na garganta. É possível amar sem que venham proibir. É possível correr sem que seja fugir. Se tens vontade de cantar, não tenhas medo. Canta. É possível andar sem olhar para o chão. É possível viver sem que seja de rastros. Os teus olhos nasceram para olhar os astros. Se te apetece dizer não, grita comigo. Não. É possível viver de outro modo. É. Possível transformares em arma a tua mão. É possível o amor. É possível o pão. É possível viver de pé. Não te deixes murchar. Não deixes que te domem. É possível viver sem fingir que se vive. É possível ser homem. É possível ser livre, livre, livre. Viva o 25 de Abril, viva Alpiarça, viva Portugal.